Estamos de volta com o Produtor Quer Saber, hoje destacando o curso de pós-graduação em agronegócios da UNB. Nosso convidado é o coordenador Marlon Vinícius Brizola. Nós já detalhamos um pouco sobre o curso, né? E dentro desses, os principais temas de interesse do agronegócio hoje, eles estão contemplados no curso? Nós estamos dentro de uma unidade de pesquisa, fundamentalmente, né? A Universidade de Brasília é uma universidade por excelência e a gente tem que prezar por isso dentro de uma discussão dinâmica, atualizada, né? Importante. Então, é difícil a gente precisar, vamos dizer assim, alguns temas que são importantes ou mais importantes, mas a gente acredita que algumas áreas como a questão dos contratos, das relações entre produtores, a questão dos estudos sobre territórios, como eu já comentei, né, como contexto para o desenvolvimento de um país, eu acho que é fundamental. Nós não podemos mais pensar num país comercializando, mas nos seus diversos territórios produtivos comercializando. Acho que é um pouco disso que é importante. Uma outra questão importante também é, como nós dissemos no primeiro bloco, né, a questão da logística. Eu acho que o país perde muito, as pessoas perdem muito, os produtores perdem muito, se não entender bem a forma de movimentar com a sua produção, né? Quando a gente fala movimentar, não implica só em pegar um produto daqui e levar para lá. Implica também em saber negociar para poder produzir certo aquilo que quem vai utilizar ou quem vai consumir quer. Então, isso é logística. A logística não é movimentação só de produto, é movimentação de informações. Então, uma outra coisa importante também é entender quais os adequados produtos, não só para a região, mas para o determinado contexto de produção. Então, tem produtor que tem uma certa habilidade ou competência ou característica para produzir certo produto. Por exemplo, vou pegar um exemplo da banana. A banana é algo que muitos produtores têm no fundo de casa alguns pés de banana produzindo, né? Normal. Isso aí não faz parte, às vezes, de um negócio, faz parte de um consumo próprio. Mas quando vira negócio, você tem uma área, por exemplo, de 50, 70 hectares ou menos, e você é um grande empresário no setor. Então, quer dizer, é importante também entender qual que é o melhor negócio. E, às vezes, o melhor negócio não é aquele que é produzido em 1.000 hectares, 10.000 hectares. É aquele que, às vezes, é bem produzido, otimizando a área que você tem. Então, eu diria que talvez esses elementos seriam os mais importantes, ou talvez alguns dos mais importantes que hoje é discutido dentro do programa, entre os nossos professores. Agora, o setor tem crescido bastante. O senhor observa essa procura maior por cursos voltados ao setor agropecuário? Sim, Marcelo. A partir da década de 90, a gente entende que o agronegócio ele aparece no Brasil com justamente essa noção de encadeamento. Quer dizer, não é mais uma atividade isolada. Tudo isso que a gente está falando o tempo inteiro é justamente nesse encadeamento de atividades. E a partir daí surgem novos cursos, né? Nós temos hoje cursos de graduação, a própria UNB tem curso de graduação em gestão de agronegócio, bacharelado. A gente tem cursos tecnológicos no Brasil, a gente tem cursos técnicos. O próprio sistema do Senar, CNA, tem um curso técnico, né, ligado à área. Então, é importante que as pessoas avaliem o melhor caminho a seguir. Um curso de mestrado, como o que nós temos, e em breve um doutorado, ou as especializações, né, são cursos que muitas vezes são voltados à formação de professores e pesquisadores. Então, às vezes, a pessoa quer um curso para poder justamente aperfeiçoar uma atividade que tem em sua propriedade, ou na sua região, ou da família, seja o que for. Então, talvez o mestrado, o doutorado não seja o mais adequado. O mestrado é um curso o mestrado acadêmico, no que é o nosso caso lá, do Propaga, é um programa, obviamente, de aperfeiçoamento, de especialização no conhecimento. É um curso que exige muito da dedicação individual do aluno. Então, os professores, eles mostram o caminho, eles orientam, mas é um esforço individual, mas um esforço individual no sentido de formar um pesquisador, de aprofundar em um determinado tema e se tornar um profissional, um conhecedor daquele determinado tema. E quem sabe, quer dizer, e quem sabe não, e com certeza um pesquisador naquela área. Então, essa que é importante.
Agora, as universidades brasileiras estão ampliando aí a oferta de cursos voltados para o setor agropecuário. É esse o caminho, como você vem explicando? Não é bom, você colocou agropecuária, é bom distinguir um pouco isso, porque a gente tem os cursos de agronegócio, eles são cursos mais voltados às ciências sociais e não às ciências agrárias. Então, a formação do indivíduo é uma formação, como eu disse antes, multidisciplinar. Então, ela cabe uma discussão ampla de pessoas da área de ciências humanas, bacharéis da área de ciências humanas, ciências sociais ou ciências agrárias, numa discussão. E com certeza, no Brasil está ampliando muito. A formação superior, que no caso o mestrado e o doutorado se enquadram, dentro dessa área, ela é fundamental para o país, já que a gente não precisa ninguém dizer, todo mundo diz isso todo dia, da importância dessa economia, dessa atividade para a economia do país, né, para o PIB do Brasil. E então há necessidade de um aperfeiçoamento, de um aprimoramento nessas discussões e com certeza é o que você diz. No Brasil são vários cursos, vários profissionais, cada dia se aperfeiçoando e sendo formados nessa área. Isso é muito bom. Agora, quem pode e como fazer para entrar no mestrado do Propaga, que inclusive está com o processo seletivo aberto, é isso? Isso mesmo. Nós abrimos o processo seletivo a partir do dia 8, vai até agora, está aqui, né? O processo seletivo aberto, vai até 21 de setembro, nós estamos há 20 dias aproximadamente do final do período, mas nada impede que alguém se organize para poder concorrer. Mas, voltando à sua pergunta, normalmente o edital de abertura do processo seletivo é no meio do ano, né? No segundo semestre. Qualquer pessoa pode participar, né? Desde que tenha um curso superior em qualquer área, não há especificamente uma área. Esse candidato ele tem que apresentar um pré-projeto associado às linhas de pesquisa do programa, ou seja, competitividade e sustentabilidade do agronegócio ou agricultura familiar agronegócio, isso é importante. E nesse processo seletivo, junto com o pré-projeto, ele deve apresentar o currículo, né, o seu currículo na plataforma Lattes, a plataforma acadêmica utilizada como referência, e submeter-se a uma prova de conhecimento, uma prova escrita de conhecimento, uma prova de inglês, uma prova de línguas, né, que não é nada tão complicado, mas é importante que um pesquisador tenha o conhecimento da língua. E, uma vez ultrapassadas essas etapas, é um processo contínuo, ele vai se submeter a uma prova oral. Então, ao longo do semestre, de agosto até novembro, a gente passa por todas essas etapas e hoje a gente oferece 20 vagas para estudantes brasileiros ou residentes no país e 5 vagas para estudantes residentes fora do país, né, para candidatos fora do país. A gente tem sempre candidatos, principalmente da América do Sul, que participam do nosso programa. Hoje a gente tem estudantes argentinos, colombianos, principalmente hoje a gente tem essas duas nacionalidades. Mas não é nada tão complicado assim. É bom lembrar, o curso é um curso gratuito, tá? E a gente valoriza muito o aluno que ele faz disciplina como aluno especial. O que é isso? É o indivíduo, como qualquer um outro, que não tenha vínculo direto com a universidade, que se matricula para algumas disciplinas antes de submeter-se ao edital. Então, essas disciplinas realizadas antes, disciplinas optativas que são oferecidas, são contadas como créditos depois que o aluno entra. O aluno pode submeter-se, apresentar até 6 créditos, ou seja, até 3 disciplinas, para depois que ele se submeter ao processo seletivo. Então, o programa está aberto, o edital está aberto, mas quem ainda achar que não tem tempo para se submeter ao edital, eu recomendo que faça disciplinas como aluno especial, tá? Seja nesse semestre, não tem jeito, mas seja no primeiro ou no segundo semestre do ano que vem, e se submeta ao edital, porque eu acho que é uma oportunidade interessante. E como os interessados, então, podem tirar dúvidas sobre o curso? Bom, aqui está sendo mostrado, né, nós temos 2 telefones, né, 3107-7177 e 7178, e tem o e-mail do Propaga, propaga@unb.br.
Mas, independente disso, o site www.propagaunb.br é um site que tem as informações básicas tem os editais, né, que estão abertos, tanto para estrangeiros como brasileiros, tem as informações sobre o programa, os professores, algumas dissertações já defendidas, os temas que são trabalhados, a formação dos professores e o regulamento do programa, ou seja, basicamente as informações que a pessoa precisa para conhecer o Propaga está lá no site e eu recomendo que todo mundo visite. Tá certo. Professor Marlon Vinícius Brizola, coordenador do curso de pós-graduação em agronegócios da Universidade de Brasília. Muito obrigado pela participação. O prazer é nosso. Qualquer coisa também a gente está à disposição.